Boa noite, pastor Marcos. Seja bem-vindo Boa à conferência. noite, boa noite, a paz a todos que estão aí participando, né, desse projeto tão legal. Muito bom estar com vocês, privilégio. Amém, amém. Seja bem-vindo. Gratidão pela tua vida, por você ter aceitado estar conosco. Muito obrigada. Louvamos a Deus pela tua vida, pelo seu ministério, que quem acompanha sabe que é uma grande bênção, né? Os seus vídeos no seu canal, as suas postagens. Eu comprei há pouco tempo, gente, o livro do Marcos, aqui, ó, Líderes e Educadores Cristãos. Já comecei a ler, ainda não terminei, vou terminar em breve. É um livro muito bom, que eu super indico para vocês, que na verdade o tema é Princípios Fundamentais para Líderes e Educadores Cristãos. Então, para você adquirir esse livro, é direto com o pastor Marcos, depois eu posso estar colocando o contato dele aqui nos comentários, para que vocês possam estar comprando esse livro que, sem dúvida, líderes e educadores cristãos precisam ter, né? Nós, como líderes e educadores cristãos, precisamos estar lendo sempre, né? Literaturas que possam nos acrescentar cada vez mais conhecimento e edificar o nosso ministério. E esse livro é um deles. Então, parabéns, pastor, por esse livro, que venham mais livros, né? Gostei muito da sua literatura e que Deus te abençoe. Tá bom? Para darmos início, então, eu vou estar fazendo uma oração e, em seguida, o pastor poderá começar a sua palestra. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, graças te damos a Deus por esse momento aqui juntos, ó Pai, aqui todos juntos no mesmo propósito, Senhor, que é aprender, ó Pai, para te servir com excelência na escola bíblica dominical, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida do pastor Marcos Tedesco. Abençoe, Senhor, o seu ministério, ó Deus. Ó Pai, a tua profissão, Senhor, a tua família, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor esteja com ele neste momento, ó Pai. Que tudo que ele venha falar aqui, Senhor, nessa noite, seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Essa conferência, Senhor, seja uma bênção, ó Deus, não só na minha vida, na vida dele, que está participando aqui hoje, mas de todos os participantes que tem estado conosco a cada dia, Pai. Que o Senhor abençoe a todos que estão nos assistindo, ó Deus, e que não haja, Senhor, nenhum impedimento, ó Pai. Que todos possam estar aqui conosco até o final, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E mais uma vez agradecemos por essa conferência, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Agora é contigo. Vou me retirar para o Senhor poder começar. Tá certo, então. Primeiramente, quero dizer que estou muito honrado, muito feliz de estar com vocês. Sempre a gente procura, né, pensar sobre a prática do ensino, a liderança na igreja, e alguns grupos que me despertam a atenção em especial é justamente o infantil, adolescentes, né, os jovens, as práticas de ensino. Por quê? Porque são gerações que estão em desenvolvimento, estão crescendo, estão aprendendo a se relacionar com a vida, né, com suas responsabilidades, suas demandas. E eu fico realmente assim bastante motivado a pensar como poder otimizar isso, né, em nossas igrejas, em nossas práticas. Isso é muito importante ser pensado. E quando eu recebi o convite da irmã Monique, aí eu fiquei muito feliz, e para falar de adolescentes, então vamos lá, né? Vamos lá. Então, primeiramente, a pergunta é como lidar, como trabalhar, como fazer uma abordagem eficaz com adolescentes. Primeiramente, nós precisamos conhecer melhor quem são, né? Que fenômeno é esse chamado adolescentes. Então, olha só. Primeiro, é importante falar que num mundo tão desafiador quanto o nosso, a adolescência ela é também uma fase desafiadora. Então somam-se aí
dois grandes desafios, né? O desafio da vida e o desafio da adolescência. E essa adolescência, ela se divide. Bom, a minha fala ela vai se dividir aqui em três partes, né? Num primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a adolescência, o que é a puberdade. E essa fala, por mais que talvez a gente pense, mas isso aí todo mundo sabe. Mas eu acho que é bom refletir um pouquinho mais, porque eu vou entender o universo do adolescente a partir do momento que eu começar a compreender um pouco melhor quem é esse adolescente, por que ele é do jeito que ele é, né? E isso vem também, então, entender a adolescência e a puberdade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Num segundo momento, nós vamos falar um pouquinho sobre como é que os pais também se deparam com essa responsabilidade, com esse desafio de estar aí com adolescentes em casa, né, de uma forma de compreender também o lado dos pais e poder também, em algum momento ali, trazer para os pais esse socorro, né, essas orientações, compreender por que os pais às vezes estão também envolvidos com preocupações. E no terceiro momento, que é o momento que a gente vai ali desenvolver um pouco mais, né, será o momento, a pernada mais longa desses três passos. Nós vamos falar, então, justamente para, né, o que o professor, o que aquele que está trabalhando com adolescente, o que o líder de adolescente, ele precisa ter na sua trajetória diária aí para conseguir ter um êxito, né, alcançar os objetivos. Então, vamos lá. Né? Dois termos são importantes para que a gente possa compreender melhor essa questão, essa faixa etária, né? Um deles é justamente a adolescência e o outro é a puberdade. E eles são as mesmas coisas? Adolescência e puberdade são as mesmas coisas? Não, definitivamente não é a mesma coisa. Têm suas semelhanças, principalmente porque acontecem ao mesmo tempo, mas elas estão marcadas em tempos diferentes, né? A adolescência ela tem uma abrangência mais social, mais psicológica, né? Ao passo que a puberdade ela é impulsionada por fatores biológicos e esses fatores biológicos eles vão gerar através da sua ocorrência a geração, a produção de hormônios, né? Toda aquela questão em ebulição e que vai influenciar, por sua vez, as questões psicológicas, determinando as reações e comportamentos desse adolescente. Então, puberdade e adolescência são diferentes, porém estão muito interligadas, né? A adolescência ela é marcada por grandes alterações, ela é marcada por grandes mudanças na vida dos nossos liderados, dos nossos alunos, né? A puberdade ela é aquela questão, ela começa num certo momento e ela vai ao longo de alguns anos provocando mudanças e tudo mais. A adolescência em si, que é o que nós estamos trabalhando hoje aqui, ou seja, estamos falando justamente dessas questões psicológicas, sociais, que envolvem aprendizagem e tudo mais. A adolescência ela pode ser dividida em alguns estágios, né? Bem característicos. Eu diria que os dois primeiros estágios eles interessam de maneira especial vocês, né, nós que estamos aqui participando desse evento agora, porque são as idades que nós trabalhamos, que é a pré-adolescência, que vai dos 9 aos 11 anos, e essa é uma fase bastante assim, assusta muito, porque aquela criança que tem um perfil X, em questão de meses ela começa a mudar completamente e a gente precisa aí estar preparado para essa fase, né? A pré-adolescência ela é a preparação para a adolescência. A criança começa a fazer perguntas, começa a ficar mais desafiadora, começa a contestar as coisas, né? E começa a viver aí as suas primeiras transformações, primeiras mudanças nos seus corpos, né? Do nada começa a nascer pelo aqui, pelo ali, aumenta ali, muda aqui,
e isso tudo vai trazendo para o pré-adolescente bastantes, digamos assim, emoções. A adolescência inicial, que também para nós é interessante aqui no público-alvo, né? Ela é dos 11 aos 14 anos, e é onde acontece com mais força aquilo que a gente chama de puberdade. O corpo muda muito, a cada dia tem novas mudanças físicas, e aí começa aquele básico tsunami psicológico, né? Ele começa a buscar sua própria identidade, ele começa a discordar apenas porque tem que discordar, ele começa a buscar amigos e amigas que vão identificar, vão buscar identificação de opiniões, mas a tendência é contestar a tudo e a todos. Por quê? Porque é uma fase onde ele tenta criar a sua própria identidade. Para criar a sua identidade, o adolescente se descola, ok? O adolescente se descola justamente daqueles que até aquele momento eram referência única para ele, tá certo? A próxima fase é aquilo que a gente vai chamar de adolescência média, 14 a 18 anos. Já não é o nosso público-alvo, mas vale a pena a gente conversar rapidamente só para entender o que é. É aquela fase do desafio às autoridades, né? É a fase do egocentrismo, ele é o centro, tem que ser do meu jeito, eu tenho que estilizar tudo como eu quero, tem que ser a música que eu gosto, a roupa que eu gosto, as opções que fazem parte das minhas próprias definições, e não quero saber da definição dos outros, né? A opinião dos colegas na fase da adolescência média, que é de 14 a 18 anos, ela tem um valor muito destacado, e as considerações feitas pelos pais são constantemente desafiadas e muitas vezes deixadas de lado. Essas são as características gerais dessa fase chamada idade média. E a adolescência final, a quarta fase, ela é a partir dos 18 anos. Nessa fase, né, muitos já vão dizer, são adultos. Mas um adulto com 18 anos, ele tem características e jeito de ser muito diferente de um adulto de 30, 35, 25, 40 anos de idade. Por quê? Porque justamente esse adulto de 18 anos não é adulto, né? Ele é um jovem, entre aspas. Agora, com toda a propriedade, ele está vivendo a plena adolescência final. Essa quarta fase começa a partir dos 18 anos, né? E ela vai muitas vezes até os 22, 23 ou até 25 anos. Essa fase, os filhos eles iniciam uma série de tomadas de posturas que já fazem parte das responsabilidades do universo adulto, né? Eles já não têm mais interesse em desafiar os pais, já possuem uma clareza do que eles querem, né? Eles acabam e em momentos esses adultos de 20 anos, 18, 19, 20 anos se comportam como adolescentes, e muitas vezes os adolescentes com essa idade, que é, né, esse público, a gente olha e diz, poxa, como está adulto, como está cheio de responsabilidade, como está ficando competente, né, para os desafios da vida adulta. Isso nos traz bastante satisfação, né? Enfim, são essas quatro fases que nos fazem, de maneira muito especial, perceber né, o caminho social e psicológico da vida do adolescente. E a puberdade, né? A puberdade, que é essa questão mais ligada ao biológico. A puberdade, ela acontece já muitas vezes com 9, 10 anos de idade, e vai acontecendo, vai longe, né? Até 18, 19 anos de idade. Mas o mais intenso da puberdade acontece dos 11 aos 16 anos, né? E nessa hora, quem dita as regras, quem diz o que é, o que não é, né? Quem manda geral ali são os hormônios, né? A gente fala que é quando a panela começa a chiar e você tem que sair correndo, porque senão vem testosterona, estrogênio, progesterona, tudo pela frente, e vão botando tudo de ponta cabeça. Não é fácil, né? Tudo isso agindo numa criatura de 12 anos, 13 anos. Só quem tem ou já teve adolescente em casa sabe que é uma fase bastante desafiadora.
bastante interessante, bastante feliz, mas também, né, se for feito tudo da forma correta e os pais e líderes estiverem buscando fazer realmente a vontade de Deus e terem sabedoria e prudência, é também uma fase maravilhosa e nós entendemos, né, que todas as coisas são feitas para a glória de Deus, então a adolescência, com tudo que tem direito, também é para a glória de Deus. Amém? Muitas vezes, o adolescente ele começa a ver essas mudanças e ele começa a ter vergonha. Nessa hora, por exemplo, a gente encontra aí um leque muito grande de problemas que surgem de transtornos como ansiedade, depressão, muitas vezes comportamentos de negação, né, comportamentos obsessivo desafiadores. Então, são vários. E realmente isso também acaba trazendo aí né, uma certa preocupação. Mas vem de nós buscarmos sempre as posturas corretas, né? A adolescência ela foi projetada por Deus, né? A puberdade foi projetada por Deus e ela é o caminho para que a criança ela venha a se tornar um adulto pleno e pronto para viver uma vida triunfante guiada pelo Espírito Santo. Não tem como ser, num dia, né, no dia X, o adolescente, a criança é criança. Meia-noite, bum, adulto. Não é assim. Então, essa caminhada, você entende que tem que ser realmente, realmente assim, algo bem desafiador, bem legal, né? E a gente precisa ter todo um cuidado aí para não botar os pés pelas mãos, ok? Mas aí vem uma pergunta interessante, assim, que precisa ser bem destacada. A pergunta é a seguinte: é possível nós, líderes, nós, professores, nós, pais, mães, né, buscarmos uma espiritualidade fortalecida num cenário tão inconstante e desafiador como a puberdade e a adolescência? E aí eu digo claramente, sim, é possível, com certeza, né? Simplesmente nós temos em mente que a adolescência e a puberdade foram criadas para a glória de Deus, a glória daquele que tudo criou. Isso a gente aprende lendo lá a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e 31, todas as coisas, né, para a glória de Deus. Bom, eu vejo aí para nós que somos professores e líderes de adolescentes algo bem legal que é o seguinte: há poucos anos atrás não se falava nessas coisas em nossas igrejas, não se fazia cursos, não se fazia palestras, não se pensava em conferências para trabalhar temas como esses, né? Nem as questões relacionadas aos problemas e características próprios da adolescência, da puberdade, e nem também na própria adolescência, puberdade, infância, como uma idade que teria direito de aprender a palavra de Deus. Eu diria que as crianças, elas ainda, há muito tempo atrás, elas eram contempladas com essas experiências e privilégios de ter o seu ambiente de culto, embora a gente sabe que há muitos equívocos, interpretações errôneas quanto ao ministério infantil, no sentido, muitas pessoas acabam não entendendo e não percebendo como é maravilhoso você espiritualmente cuidar da criança, pastorear a criança, conduzir a criança. Mas mesmo essas pessoas que muitas vezes acham que o papel, né, do tio ou da tia é meramente cuidar, né, das crianças enquanto os pais estão no culto, uma coisa mais, meu Deus do céu, isso me deixa muito triste quando eu vejo isso acontecer, e eu vejo com muita frequência. Então nós temos essa realidade, mas mesmo assim tem preocupação com a criança, mesmo que seja por uma finalidade que não é ideal, como essa que eu falei agora, né? A criança ela vai na igreja porque ela precisa cultuar também.
Então, o espaço de culto infantil é para culto infantil e não para creche de crianças que não podem atrapalhar os adultos. Mas ok, bota, né? Deixa de lado, pensemos agora no seguinte, pelo menos a criança ela ainda tinha esse certo olhar. Agora, o adolescente é de pouco tempo atrás, é de poucos anos atrás, que surge um cuidado especial para essa idade. Não se pensava, até pouco tempo atrás, de um departamento de adolescentes, uma classe de adolescentes, um grupo de adolescentes com líder, um congresso de adolescentes. Isso não existia até pouco tempo atrás, e agora existe. Então, nós estamos ainda engatinhando no que tange a essas competências essas competências e essas características e práticas que nós, líderes, pastores, professores, pais, mães, precisamos tomar com relação a essa galerinha para que eles tenham uma espiritualidade sadia, uma experiência sadia na igreja. São novos tempos, mas graças a Deus que diante desses novos tempos nós somos chamados para viver realmente algo transformador com esse pessoalzinho aí, tão querido, né? Que está vivendo essa ebulição dos hormônios, haja testosterona, haja estrogênio, progesterona, pensa só que coisa linda. Bom, então esses desafios eles mudam e eles chegam, eles nos mostram, e eles podem ser divididos em várias etapas, e hoje, embora não dá para aprofundar nenhuma delas, eu quero só pincelar, até para provocar aí uma busca de uma leitura, de uma análise um pouco melhor nesses pontos específicos, para quem trabalha com essa galerinha já a partir de 9, 10 anos, aí, os pré-adolescentes, depois os adolescentes da fase inicial. Então, o primeiro grande desafio diz respeito à sexualidade. Então, o adolescente, no mundo de hoje, ele vai estar aí sendo confrontado com, por exemplo, a banalização do sexo, né? Infelizmente, né? Isso é uma realidade. Os namoros fora de propósito, então, pode, não pode, é legal, não tem problema, é só uma ficadinha, né? Isso é muito complicado. As questões da pornografia, hoje em dia você tem que cuidar até com o que você fala, né? Porque os smartphones eles já têm ali reconhecimento de voz, e quando você vê, fala alguma coisa, já aparece ali uma busca, tal, não sei o quê, e você começa a colocar uma palavra no cursor, no navegador, já começa a se autocompletar. Ou seja, hoje, até mesmo sem querer, daqui a pouco pula no meio da tela uma cena de pornografia, e a pornografia vai levar também à masturbação, né? E entre outras questões, resumindo, né? A sexualidade, ela não é algo feito para o mal, ela é algo feito para o bem, ela é uma bênção, mas ela é uma bênção quando vivida dentro dos propósitos do Senhor. Então isso é muito importante que a gente tenha bem claro, né? Bem destacado aí, para a gente não entrar em né, surpresas aí, né? O outro ponto que é desafiador também que eu quero colocar são as questões psicológicas, né? Então nós temos os adolescentes aí vivendo grandes desafios no sentido da depressão, da automutilação, do suicídio, da ansiedade, entre outros, né? Eu trabalho aí com educação e com escola e com alunos em situação, né? Bom, eu vejo diariamente situações que são desafiadoras, né? Adolescentes que, quando se percebem, quando as famílias percebem, eles já estão dentro de um buraco e é difícil sair de lá. Embora a gente consegue, né, acompanhar ali histórias bonitas de recuperação, mas melhor não passar por elas, né? Isso é muito importante. Então, essas questões psicológicas, elas também são desafiadoras, a própria relação com a família, com os amigos, com o egocentrismo, ou seja, né, o adolescente com 14 anos, com 13, com 10, com 11, com 12, ele enxerga só a si mesmo, isso também é um problema. E outros tantos problemas. E relacionado, então, a isso, né, o que a gente pode fazer? A gente precisa tomar consciência, a gente precisa conhecer melhor eles e esses problemas,
para poder conversar, poder acolher, poder ajudá-los a repensar essas questões, e isso é muito importante, né? Então, alguns princípios básicos precisam ser observados por nós, pelos pais, pelos líderes, pelos professores, pelos pastores, para que essa fase da vida seja marcada por êxito e assim famílias, igreja e sociedade sejam fortalecidas. Então, esses são alguns princípios que nós vamos falar agora. E dada essa primeira pernadinha, ok, né, caracterizando a adolescência, caracterizando esse momento, eu quero agora falar um pouquinho sobre e os pais. Como é que os pais podem né, trabalhar um pouquinho melhor essas questões tão problemáticas nos seus filhos? E vamos lá, então. Olha só. Primeiramente, é preciso que os pais... Alguns conselhos, algumas dicas, alguns princípios que eu vou revelar aqui que são aos pais. É interessante que nós, líderes, professores, pastores, busquemos percebê-los para que a gente possa também colocar em prática nas nossas próprias vidas e abordagens com esses adolescentes. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Então, primeiro, coloque as primeiras coisas em primeiro lugar, né? Mas se é a primeira coisa, é primeiro lugar. Não estou falando de filho, filho é em primeiro lugar, é o que eu mais amo e tudo mais, mas não. Olha só, né? Pensa comigo. Filhos precisam ser vistos como alvos de uma tarefa primordial. Você não dá para colocar os filhos em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar das suas responsabilidades, né? Você precisa entender que os filhos precisam ser tratados com a devida seriedade. Então, é claro que eu estou falando aqui com relação às áreas de interesse, eu não estou falando, até mesmo porque eu não preciso dizer, da importância do ser humano olhar para si mesmo, olhar para a sua espiritualidade, olhar para Deus, o casal um olhar para o outro. Acho que isso aqui já está ok. Eu estou falando agora enquanto casal olhando para os seus filhos, né? Então, o filho precisa ser trazido como uma prioridade para ser trabalhado, né? Esse casal precisa colocar Deus em primeiro lugar. Você não pode viver com uma família cristã que encontra Cristo apenas na igreja. Cristo precisa estar presente na sua vida o tempo todo, isso é importante, né? E né, por mais que o adolescente possa às vezes parecer meio rebelde, meio cri-cri, o melhor ambiente para se criar um adolescente é um ambiente onde a família está unida e fortalecida. Então, eu acho isso interessante porque muitas vezes, né, alguns pais começam a cometer grandes erros quando colocam o filho na frente do cônjuge em seu digamos assim, em seu universo de dedicação, né? A gente se doa mais, a gente se entrega mais, a gente se interessa mais, a gente se compromete mais, a gente se envolve mais com a alegria do outro quando nós estamos falando nos filhos do que quando estamos falando no cônjuge. Só que isso, o que eu vou falar agora, talvez alguém não concorde, mas é o que a Bíblia nos traz. Filho não é motivo, filho não é ponto de origem, filho é consequência, filho vem depois, né? Primeiramente vem quem? Vem o casal, vem o marido, vem a mulher, vem o casamento. Então, você quer ver uma criança feliz? Seja um casal feliz. Você quer ver um adolescente realizado? Seja um casal apaixonado. Isso é muito importante ser colocado. Muitas vezes nós queremos aí resolver problemas, resolver dilemas, nós queremos resolver tragédias, nós queremos resolver mudar a vida do adolescente e nós não nos percebemos que ele precisa ter uma casa sadia, equilibrada, um lar com amor constante. Ou seja, você quer fazer o melhor possível para o seu filho, seja apaixonado pelo seu cônjuge, né?
Permita que ele veja o seu pai e a sua mãe apaixonados um pelo outro. E dessa forma, ele já vai, por mais que ele venha dizer, ui, fica aí, tal, aí vê um dia vocês se abraçando, ele chega lá, que coisa, que nojo. Né? É muito engraçado isso, às vezes, eu vejo isso muito com minhas filhas, né? Às vezes eu dou um abraço na minha esposa, elas, ui, pai, que nojo, ui, mãe. E a gente acha isso muito engraçado, e fica realmente engraçado no final, porque a gente faz, assim, claro, com muita prudência, um abraço aqui, dá um cheirinho, só para incomodar, né, entre aspas. E o que acontece é que elas fazem aquela brincadeirinha, mas lá, depois a gente percebe aquela satisfação. Eles estão bem. Esse é meu pai. Esse é minha mãe. Ou seja, gente, se a gente quer que o adolescente cresça saudável, primeiramente eu preciso dar para ele, olha só, primeiramente eu preciso dar para ele uma espiritualidade bem sólida, eu preciso dar para ele uma família sólida, eu preciso dar para ele mais do que uma casa, mais do que um computador de última geração, mais do que uma cadeira toda reclinável para jogar, mais do que um quarto com closet, com suíte, mais do que passeios, mais do que mesada. Eu preciso dar para ele um lar. E um lar é feito por pessoas comprometidas, que se amam e que buscam a Deus constantemente e glorificam a Deus com a sua união, com a sua unidade. Ok? Vamos continuar então. Outra questão também, né, para ajudar na condução da criação dos próprios filhos, a gente então pode recomendar o seguinte: sejam participantes desde o início, né? É importante que os pais sejam participantes. Façam projetos, senta na calçada de casa, vem cá, qual é o teu projeto, o que tu quer fazer e tal. E quando ele começar a falar, por mais que dê vontade às vezes de dar aquela, não vai dar certo, não, deixa ele sonhar. Ouçam os sonhos dos seus filhos, permitem que eles sonhem. Quando eles sonham, eles estão projetando em sua mente, em suas mentes, grandes realizações, grandes objetivos a serem cumpridos. E por mais que esses objetivos não venham a se cumprir, porque eles são objetivos muito próprios da adolescência, muitas vezes muito, muito fantasiosos, né? Mas ele está aprendendo mais do que a ter objetivo, a ter um sonho, ele está aprendendo a sonhar. Ele está aprendendo mais do que a ter um objetivo, ele está aprendendo a construir objetivos. E isso é importante. Outra coisa muito, 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 muito forte, e a gente vê isso muito na vida dos adolescentes, onde a gente convive e trabalha, é a comparação entre irmãos. Nunca devemos comparar irmãos, nunca devemos dizer, olha, você não faz, mas aquele faz, e isso também se estende para casa. Eu tenho que cuidar para nunca comparar irmãos em casa. Na igreja, por exemplo, né? Dois colegas da igreja, dois adolescentes, olha, gente, que legal, ó, o fulano vai responder de novo, como ele é inteligente. Gente, isso aí dá um rebuliço, eu não posso fazer isso. Eu preciso entender que cada filho, cada adolescente, cada criança, cada ser, cada alma que Deus permite que esteja à nossa frente, eu preciso entender que essa alma, ela é singular, ela tem o seu jeito único, próprio de viver, e isso é muito legal, e isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus, gente. Olha que interessante, né? Então vamos elogiar as características que essa criança, que esse adolescente, que esse jovem tem. Vamos elogiar os seus acertos. Muitas vezes a gente acaba focando, e agora eu vou lembrar rapidinho, só um pouquinho de Howard Gardner, né? Quando ele fala sobre a teologia das inteligências múltiplas, ele coloca ali um probleminha que antigamente, estou falando de poucos anos atrás, se valorizava muito aquele que sabia conhecimentos, digamos assim, na área da linguística, sabia dados, sabia informações, né? Aquele conhecimento muito, muito, digamos assim, muito cartesiano da escola, e não se considerava que havia outras inteligências. Quando Gardner ele
ele formula, ele organiza, ele reorganiza, né, os dados que vão possibilitar o entendimento das inteligências múltiplas. Ele nos mostra que cada um tem as suas potencialidades, tem as suas áreas de interesse, tem as suas inteligências, né? Esse aqui é bom na linguagem, mas aquele outro é muito bom naquilo ali, naquilo lá, na relação interpessoal, na relação... Então, eu tenho que ter esse olhar, né? Eu preciso respeitar muito os adolescentes, as crianças, os jovens, todos em sua individualidade. Isso é muito importante. Outra questão, conheçam os amigos dos seus filhos, né? Sejam amigos dos amigos, sejam amigos entre aspas, né? Sejam próximos dos amigos dos seus filhos. Permitam que eles conheçam quem é você. Façam, né? Tenha um relacionamento com eles. Assim você consegue, além de manter aí um contato bem legal com o seu filho, né? Com os interesses que ele tem, você consegue também saber onde é que ele está andando, com quem ele está se relacionando, que falas ele está ouvindo. Ofereça aos seus filhos todo o suporte necessário para que eles sejam vitoriosos e legítimos. Reconheçam o papel da igreja na vida de suas famílias né, e pense bem assim, ó, traga traga o adolescente a entender, ok, que vocês precisam buscar a Deus como família. Isso é maravilhoso, isso é necessário. Outra questão muito importante, olha só, envolvam-se, né? Vamos nos envolver ativamente na criação dos filhos, né? Nós precisamos ser mais acolhedores, nós precisamos ser mais impulsionadores. Eu gosto muito de um texto bíblico. A gente que trabalha aí com criança, né? Todo mundo gosta e sabe de cor, né? Os filhos são herança do Senhor. E coloca, e escreve, e anota no papel, e faz, né, lembranças e cartões e tudo mais. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, tá certo. E o texto é isso mesmo. Mas eu gosto do texto completo, sabe? E logo na sequência tem um versículo que fala que os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro. Os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro. Ou seja, o que significa isso? Os filhos não são para ficarem agarrados embaixo da asa do pai, asa da mãe, ali protegidinhos. Não. Nós temos que prepará-los para grandes trajetórias, para grandes sonhos, para grandes potencialidades. Nós temos que acolher e impulsionar os nossos filhos. Agora, claro que esse acolhimento e esse impulsionamento ele precisa estar subordinado a regras bem claras e regras efetivas. Outra coisa também, já que nós conhecemos os amigos dos nossos filhos, nós precisamos selecionar o processo de escolhas de amizade e parcerias, né? Quem são os amigos? E lembrar, a amizade, as amizades, as conversas, elas influenciam muito na formação do ser humano, né, e tudo mais. Então, eu preciso cuidar nessa área também. E é muito importante também o estabelecimento de limites. Isso aí faz toda a diferença. Definir os papéis, né, trazer sempre uma conexão muito forte na criação dos filhos aos cônjuges, ou seja, né, um não contrariar o outro. Outra questão também muito importante, como pais, né, é mostrar para eles equilíbrio, trazendo segurança emocional e espiritual. Como isso? Primeiro, mostrando quem manda, não dando chilique, tendo propósitos nas ações e nas regras. Isso não pode. Por que não pode? Por que não? Porque não é resposta. Ou seja, você precisa ter coerência, ter propósito nas regras, nas ações, nas coisas que você estabelece. Precisamos dialogar com os filhos, priorizando o ouvir. Porque se eles não se abrirem com nós que somos pais, nós que somos líderes, nós que somos professores, eles vão se abrir com outros. E é nesses outros que eu tenho muito medo.
né? Precisamos estabelecer vínculos de confiança com os filhos e precisamos olhar para os nossos filhos e perguntar-nos a cada dia: será que Deus aprova a criação que eu estou dando a Ele, a relação que eu estabeleço com Ele? Será que eu estou honrando a Deus naquele voto que eu fiz quando levei ao altar quando era bebê e o apresentei ao Senhor? Pensemos nisso. E fechando, né, a parte dos pais, é importante que nós construamos também com o adolescente e no adolescente uma espiritualidade sadia. Como é que isso funciona? Né? Então, tendo a fé como fundamento, tendo sempre a palavra como algo firme, né? Tirar momentos para ler a Bíblia com os filhos, interpretar a Bíblia, estudar a Bíblia, cultivar valores cristãos no coração e na mente, ter uma visão acerca da igreja. E aí vem aquela pergunta, né? Qual é a visão acerca da igreja que nós construímos dos nossos filhos? O que nós falamos da igreja quando estamos com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, né? Outra coisa muito importante é frutificar, né? Todos nós precisamos frutificar. Quais são os frutos que nós estamos frutificando? Vamos frutificar com os nossos filhos. Permita que os seus filhos vejam vocês dando frutos e inspire-os a também dar frutos. Coloca, né, tudo em oração. E esses pontos, a gente trabalhando, a gente consegue com certeza aí estabelecer um bom caminho com os nossos filhos. Tá bom, pessoal? E agora, finalizando a fala de hoje, nós vamos falar um pouquinho, embora cada coisa que eu trouxe até agora, falando aos pais, a gente pode aproveitar também como líderes, mas há algumas coisas específicas para líderes que eu gostaria de trabalhar com vocês. Tá? Vamos lá? Acho que tem mais uns 20 minutinhos ainda, se eu não me engano, aqui no meu tempo que eu estou cronometrando, né? Se eu estiver errado aí, me corrige, Monique. Vamos lá. Então, a primeira questão importante, agora pensando especificamente em líderes e professores de adolescentes, é o seguinte: precisamos conhecer os nossos adolescentes. Cada um é único e precisa ser visto como tal. Que momento nós nos dedicamos a parar, interpretar, enxergar, perceber, analisar, né, o nosso filho, melhor, os nossos liderados, os nossos adolescentes, né? Será que eu acho que eles chegam na igreja e todo mundo ali é como uma tábua rasa, né? Aquela ideia do Rousseau lá, das antigas lá? Será que eles são uma tábua rasa, chegam todos iguais, eu vou estabelecer a lição do zero e assim, assado, pronto? Não. Vamos conhecer cada um deles. Quais são as histórias, quais são os desejos, quais são as frustrações, quais são as características, quais são os sonhos, quais são as modinhas, quais são as manhas. E como é que eu conheço? Só tem um jeito de conhecer, de fato. Convivendo, se relacionando, e isso é muito importante. Então vem o segundo passo. Conhecer o mundo em que os nossos adolescentes estão inseridos e os desafios que eles enfrentam. Então, como ajudar eles sem conhecer a realidade que eles se inserem? Então, o primeiro passo é eu conhecer o adolescente. E o segundo passo é eu conhecer o universo em que o meu adolescente vive, o mundo em que o meu adolescente vive. Muitas vezes, se eu não olho para o mundo dele, para a família dele, para a realidade dele, eu posso muitas vezes perder a efetividade na minha ação, né, nas minhas práticas. Muitas vezes eu posso trazer ali alguma reflexão que para aquele adolescente a coisa não é bem assim, né? Por exemplo, como é que eu posso comparar muitas vezes? Olha só, vou usar um exemplo específico. Um exemplo específico só para entender. Se eu não conheço os meus adolescentes, e quando eu vou falar sobre o amor de Deus, e a gente usa muitas vezes aquela comparação, né? Olha,
Se o teu pai, a tua mãe que te ama, que te dá carinho, que faz tudo por você, e papapá, né, já é assim, olha como é. Deus te ama muito além, muito mais e tal. E aí tu pensa, tudo bem, não está errado? Não, não está errado. O ensinamento é esse? Sim, claro que é esse. Né? A gente tem que mostrar que Deus nos ama muito mais do que a gente possa imaginar, muito além do que o nosso pai, a nossa mãe, tal, 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 tal. Mas será que eu conheço bem meu adolescente? Será que eu conheço a realidade em que eles vivem? Será que não tem ali no meu grupo de adolescentes algum adolescente que ao ouvir isso, se revolta profundamente e a aula acabou para ele? Por quê? Porque ele é fruto de violência doméstica, é fruto, por exemplo, de um lar desestruturado, é fruto de uma realidade que o coloca numa posição muito complicada. Então, quando nós falamos isso, eu penso assim, será que eu fiz certo em falar que Deus nos ama e usar os pais como ponto de comparação no sentido de Deus nos ama muito mais do que nós? Será que eu fiz certo? Fez certo, claro. Nós não podemos deixar de ensinar a verdade por conta disso ou daquilo. A verdade tem que ser ensinada. Só que eu preciso complementar a minha aula, chamando aquele aluno no privado, talvez. Eu chamo ele no cantinho e eu digo, olha, vem cá, eu sei que para ti não é fácil, cara. Mas eu quero te dizer o seguinte, ainda que o teu papai, que a tua mamãe tem aquele probleminha, tal, que a gente já conversou, que tu já abriu o teu coração para mim, que tu já falou, que tu já chorou, não se preocupe não, olha, vamos orar para Deus que te ama muito, mais do que você possa imaginar. E aí, em vez de você colocar ele em frustração na aula, você chama ele para, com você, buscar a Deus em oração numa intercessão para que Deus transforme a vida dos pais daquele adolescente. Então, essa é a questão. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Por que eu devo conhecer o adolescente? Para que eu possa fazer os devidos complementos à aula, os devidos adentos à aula, sabe? As devidas contextualizações à aula. Isso é muito importante de ser dito, amados e amadas. Outra questão importante aqui, quando nós falamos com líderes e professores e adolescentes, é preciso ter certeza do seu chamado. Ser líder é algo que exige muito. Ser líder, para ser líder, nós precisamos ter convicção para poder enfrentar os grandes desafios que se colocam à nossa frente. São desafios emocionais, espirituais, afetivos, financeiros, estratégicos e por aí vai. Então, meus amados, eu preciso ter certeza do meu chamado. Se nós não tivermos convicção acerca do nosso chamado, tem luta que eu não vou vencer. Até porque você não é chamado para ser um líder de escoteiros. Você é chamado para ser um pastor de adolescentes. Você é chamado para apacentar adolescentes. Você não é chamado para fazer escotismo. Nada contra o escotismo nesse momento, tá? É que eu estou dizendo o seguinte: nós não somos chamados para sermos líderes pelo que nós somos. Nós somos chamados para sermos líderes por aquele que nos chamou. O chamado é dele, o convite é dele, a ordenança é dele, o cuidado para com as ovelhas é dele. Nós apenas somos usados por ele. E como somos usados por ele, nós precisamos, de maneira maravilhosa, depender dele em todos os momentos. Além disso, nós precisamos nos dedicar à arte e à ciência de liderar, ou seja, eu tenho que ler mais, eu tenho que buscar entender características, eu tenho que buscar entender estratégias, eu tenho que buscar livros, eu tenho que ver palestras, eu tenho que buscar formas, eu tenho que me preparar, eu tenho que orar e dizer, Senhor, me traz oportunidades de ampliar meus horizontes. Eu quero, né? Ou seja, a gente tem que buscar cada vez mais também essa dedicação, é muito importante isso. Outra coisa muito importante quando eu trabalho com liderança de adolescentes, eu preciso buscar fazer as coisas do jeito como Jesus faria.
Gente, olha que bênção. Em Cristo Jesus nós temos o nosso grande referencial. O mestre, ele era atencioso com as criancinhas e também com o velho Nicodemos. Ele pousava na casa de Zaqueu, mas também se dirigia até o pobre deitado à beira do tanque de Betesda. Jesus, ele fazia o máximo, ele fazia o que era possível. Ele não media esforços para alcançar a todas as suas ovelhas. Sigamos o exemplo de Cristo. Sigamos o exemplo de Cristo. Outra coisa importante também é o investimento na espiritualidade. Como dar aquilo que nós não temos? Como nós, líderes e professores, darmos aquilo que não faz parte de nossa vida? Como que eu vou ensiná-los a viver conduzidos pelo Espírito se eu confio na minha própria competência e não na ação do Espírito Santo em minha vida? Eu preciso depender mais do Espírito Santo de Deus. Eu preciso me dedicar, me esforçar, aprender, estudar, fazer curso, caprichar, ampliar os horizontes. Mas eu preciso aprender a dizer: Senhor, me usa. Senhor, me enche com a tua graça, com a tua glória, com o teu poder. É para ti, é por ti que eu faço. Nós precisamos buscar uma espiritualidade sadia. A obra não é nossa, mas ela é do amado Mestre. Nessa dimensão, somente uma espiritualidade sadia e dependente do Espírito Santo é o que pode nos permitir uma dedicação necessária no ministério da liderança e da educação cristã. Outra questão muito importante, olha só, respirem liderança de adolescentes, respire docência de adolescentes, respirem trabalhar com adolescentes 24 horas por dia e vivam o ministério em 360 graus. É preciso ir muito além. A liderança não é apenas um momento, mas sim é um estilo de vida vigoroso que contagia as pessoas a darem um passo além, um passo a mais, quando elas já não possuem forças. Então eu preciso, meus amados e minhas amadas, entender que a liderança não é coisa que eu faço domingo à noite. A liderança não se faz no domingo de manhã. Liderança não é coisa que eu faço no ensaio de sábado à tarde. Se você é chamado para liderar adolescentes, se você é chamado para ministrar adolescentes, se você é chamado para ser professor de adolescentes, você é chamado para viver um compromisso com essa maravilhosa obra 24 horas por dia. Você ora por eles, você chora por eles, você se consagra por eles, você estuda para eles, e isso é Deus que te permite fazer. Então, não nos esqueçamos que nós precisamos respirar a adolescência 24, respirar a adolescência, respirar a liderança, respirar a docência 24 horas por dia. Outra questão importante ainda, já partindo para o finalzinho, já estamos aqui nos derradeiros minutos. A visão de igreja, né? Eu não sou uma ilha, eu não sou um pontinho assim, que faço aqui o meu universo, a minha classe, e aqui eu mando. Eu faço parte de um grupo. Eu tenho que ter em meus pastores as minhas referências. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e precisamos ter uma cosmovisão determinada pela nossa íris cristã. A minha íris, o meu olhar cristão precisa ser determinado por Cristo. Nós precisamos ver em nossos pastores os referenciais a serem seguidos, aprender com eles, falar a linguagem deles, atentar para a missão da igreja que eles trazem, compartilham conosco. Honremos os nossos pastores. Somos antes de líderes. Nós somos liderados. Antes de sermos líderes, nós somos liderados. Antes de sermos professores, nós somos aprendizes. Antes de sermos treinadores de adolescentes, nós somos treinados por grandes líderes a fim de dar grandes e maravilhosos frutos. Penúltimo, busquemos alvos incomuns. Claro,
Aquela aula de escola dominical igual, todo domingo. Lê, explica um tópico, lê, explica o outro, lê, explica o outro, canta um corinho e deu. Gente, não dá, o mundo muda, né? Vamos sair do comodismo, vamos propor desafios, vamos pensar pontos de conexão com o que a gente está estudando, de ponto a desafiá-los, novos desafios, novos alvos, uma nova forma de tocar a essência do nosso adolescente. Uma característica dos adolescentes muito interessante, eles amam defender causas. Dê causas para serem defendidas pelos seus adolescentes. Causas que encontrem respaldo nas lições que vocês estudam. Muita coisa maravilhosa vai ser feita a partir disso. Penúltimo, gere nos seus liderados futuros líderes. Olha que interessante. O bom líder gera líder. O bom professor gera professores. Gente, o líder mesmo, o líder crente, ele gera líderes o tempo todo, ele é fecundo, sabe? Ele está liderando um grupo de adolescentes e aqueles adolescentes estão sendo fomentados para, em pouco tempo, serem também líderes. O líder é fértil porque nele sobeja o Espírito Santo do Senhor, que é o nosso orientador nessa boa obra. Então vamos gerar em nossos liderados futuros líderes. Fica aquela pergunta, nós somos líderes ou somos chefes de adolescentes? Sejamos líderes. Chefes determinam para que sejam cumpridas metas para o seu próprio deleite. Eu sou um bom chefe. Líderes lideram para que todos sejam alcançados pelos êxitos, pelas bênçãos, pela presença de Deus. Sejamos líderes para a glória e honra do nosso Deus. E o último ponto da nossa fala de hoje, busquemos primeiramente a Deus. Só depois, bem depois, mas bem depois mesmo, vamos buscar liderança. No reino, priorizemos o que é elevado. Lembremos-nos sempre que ele cresça e que eu diminua. É isso, Monique. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Que palestra maravilhosa. Quanto ensinamento, quantas observações reflexivas, né? Nossa, sem palavras, pastor. Muito obrigada por tudo que foi ministrado aqui nessa noite. Monique, eu vou mexer aqui um pouquinho no celular, porque está acabando a bateria. Tá bom. Ó, pronto, conectei. Agora vai. Estava quase desligando o celular. Certo. Mas foi muito bom, assim, chegou até a me emocionar a forma como você falou do adolescente. Quem dera se esses líderes, né, esses professores, de modo geral, tivessem essa visão, esse entendimento, esse olhar, né, para os adolescentes. Muitas coisas interessantes você falou aqui, não tem nem como eu citar tudo, porque foram muitas informações, né, preciosas que você compartilhou conosco, mas uma que me chamou muita atenção e que eu vejo que realmente é necessário, além de tudo que você falou aqui, é a questão de conhecer o mundo do adolescente. Né? Muitas pessoas, às vezes, não querem adentrar nesse mundo, não querem conhecer esse mundo do qual eles vivem, porque é muito diferente, né, da sua idade. Né? Por exemplo, eu sou de uma geração, meu filho é de uma outra geração, e a minha adolescência, eu percebo que foi muito diferente da adolescência que ele está prestes a ter, né? Já tem 11 anos, já é um pré-adolescente, e eu já percebi muitas coisas nele do qual você falou aqui, né? E isso é muito comum, é normal, e a gente precisa conhecer mesmo. E nós precisamos estar preparados, né, pastor, para lidar e estar com essa classe, né, liderar essa classe. O professor, ele lidera a sua turma, né? O professor, ele precisa ter o conhecimento dessa faixa etária para que ele possa, como você falou aí, até mesmo, né, adaptar a sua aula, né, preparar a sua aula.
e sair daquela mesmice, né, daquilo que é igual, né, toda aula a mesma coisa, porque eles são, essa geração que nós estamos tendo agora é uma geração tecnológica, né, é uma geração que o tempo todo eles estão sendo bombardeados por novidades, né, por informações, e não tem como a gente ficar toda a aula, né, naquela mesma coisa, ler revista, como você falou, lê, explica e tal, precisa de muito mais. É interessante que quando você falou isso, eu conheço uma pessoa, né, que assumiu a liderança, e a primeira coisa que a pessoa fez, mesmo sem receber treinamento, sem receber nada, foi adentrar no mundo dos adolescentes. E é engraçado que você percebe a pessoa já com algumas gírias, né, falando algumas coisas, alguns termos, e quando você para conversar com eles, que você conhece o mundo deles, tudo se torna mais fácil, né? Até mesmo para você criar e manter ali um relacionamento. E como você falou por último, né, eles gostam de explicações, né? Eles são questionadores, né? Tem as causas, né? Nós precisamos estar preparados para explicar o tempo todo, sempre à luz da palavra de Deus. Como uma irmã colocou aqui no comentário, deixa eu ver aqui que eu acho, se eu acho o comentário dela, um comentário muito interessante que ela colocou aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Ela botou assim, ó, falta conversa dos pais e dos professores da EBD e líderes sobre questões emocionais e sobre a sexualidade com os nossos adolescentes. E muitas vezes buscam respostas com pessoas fora do contexto cristão da palavra de Deus. Então, realmente tem certos assuntos, né, que não são debatidos, não são dialogados, né, entre os pais, os professores, os líderes, e acabam que não são falados nas igrejas. Você até comentou sobre isso aqui, né, que antigamente muitas coisas não eram faladas, né? Você falou isso aqui logo no início. E principalmente em relação à sexualidade, né, pastor? Muitas coisas não são faladas e eles acabam buscando, e tem resposta na Bíblia, tem resposta, né? Mas não é falado, muitas das vezes eles buscam respostas fora do contexto cristão, e aonde começa aí uma confusão, né? E quando você percebe, aquele adolescente já está mais fora do que dentro da igreja. E quando eu falo igreja, não é nem a questão de estrutura, mas a questão de vida espiritual, né? Ele acaba se afastando. Então, assim, foi muito bom esse tempo aqui com você. Eu admiro muito o seu trabalho. Hoje, então, mais ainda, foi excelente o tempo que nós estivemos juntos. Gente, o pastor Marcos, ele tem um canal no YouTube. E esse canal, de vez em quando, eu assisto, né? Inclusive, ele até fala no canal sobre como... Deixa eu lembrar aqui agora. Como atrair, não sei se é essa a palavra, mas jovens adolescentes, não é isso? Eu não sei se é para EBD ou se é para igreja. São vários, né? Então, assim, eu acho que eu cheguei, tem uns 200 vídeos mais ou menos já gravados já. Glória a Deus. E aí vamos gravando e são vídeos todos feitos com base em perguntas que vão chegando, né? Então, as pessoas, elas perguntam, do Brasil inteiro, colocam ali suas dúvidas, né? Suas preocupações. Uhum. E cada pergunta dessa origina um vídeo de 5 a 10 minutos. Porque a pergunta de um, né, normalmente, ela também é pergunta de outros, né? Então, é bom porque, às vezes, alguém até está com aquela dúvida, mas não, sabe, não, onde é que eu vou buscar? E acaba achando ali, tem sido uma bênção, assim. É um canal que a gente já vai fazer 4 para 5 anos que eu estou com esse canal. E, de vez em quando, tem conteúdo novo ali e tal, vamos colocando sempre que dá, né? E convido todo mundo aí a ir lá conhecer também, né? Conhecer. Quem desejar também meus livros, né? Eu tenho livros... esse que você tem nas suas mãos aí é um livro que ele faz... Agora vai fazer 1 ano que eu lancei. E ele tem... muito do que eu falei hoje aqui também está nesse livro, no sentido dos princípios, né? Então, é interessante. Quem quiser adquirir, é só me procurar nas redes sociais. Vai lá no Instagram, Marcos Tedesco, me acha.
me pede ali que a gente com certeza manda para vocês também. Agora está saindo mais um livro meu, na verdade já saiu, né? Esse pela CPAD, que é o livro de apoio do próximo trimestre, da classe de jovens, né? E esse fala sobre oração. Então, assim, também, quem desejar, é só lá no site da CPAD buscar o buscar o livro chamado Ensina-nos a Orar, né? E é bem legal também, a gente fala sobre as orações, algumas das orações da Bíblia. Então, são 12 orações, onde a gente busca extrair ali os princípios, até para trazer para aplicação pessoal, né? Sim, sim. E também dá para usar com adolescentes, certo? Sim, meu Deus, e como... Na verdade, embora a lição foi escrita, ela é do próximo trimestre agora, né? Embora a lição ela foi escrita para a classe de jovens, mas o livro ele traz uma abordagem mais ampla e ele é para todos, né? Ele é para todos. Ele traz realmente questões bem interessantes, né? E assim, ó, quem desejar conhecer um pouco mais das coisas que eu tenho escrito, dá uma olhadinha no meu Instagram, tem ali na página de livros, tem. Esse ano também a gente lançou acho que foi em março, começo da pandemia, sobre dislexia, né? Então é bem interessante, né? Então é um transtorno, né, de aprendizagem, e foi um livro escrito em parceria, bem legal sobre essa área. E estamos escrevendo um agora sobre TDAH, né? Então é interessante também pensar essa questão do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E é isso, assim, sabe? Então, buscando sempre trazer... Tá para sair mais um agora, daqui a uns 2 meses, da Santorini, sobre manual para a escola bíblica, é bem legal também. Então, assim, Deus tem aberto caminhos para que a gente possa botar no papel aí, porque muitas vezes a palestra, a fala, ela vai, mas ela fica naquele tempo ali, né? E o livro não, o livro vai onde você nem imagina. Quando tu vê, tá lá no cantão, alguém tá lendo e tá se alimentando, né? Muito bom. Teve uma pessoa aqui, só para a gente caminhar para terminar, que ela colocou assim: gostaria de estudos sobre a sexualidade para conversar com meu filho. Sempre procuro orientar, mas queria saber de mais bases bíblicas para isso ou um estudo. Seria ótimo até mesmo para orientar meus alunos. Você tem alguma coisa sobre esse assunto ou indica alguém que possa, que tem esse tipo de material que possa estar orientando sua irmã, ajudando sua irmã? Tem um livro, deixa eu ver se eu... Onde é que está ele? Deixa eu puxar aqui. Esse livro aqui, ó, Socorro, sou líder de adolescentes, tá? Digita esse nome no navegador, vai aparecer esse livro aqui. Ele foi escrito pelo Departamento de Adolescentes da nossa Convenção de Santa Catarina, e você compra pela internet, ele é bem acessível. Esse livro, inclusive, eu fiz revisão teológica nele, então eu não escrevi, mas ajudei a revisar teologicamente. E o capítulo 1 e 2, escrito pelo pastor Adael, ele vai falar justamente sobre essa questão dessas questões físicas, psicológicas, né? Então é realmente algo bem, bem interessante assim, nesse sentido. Aqui o capítulo 1 e 2 do pastor Adriel Lemos, e é excelente, tá bom? É só digitar. Ó, como se faz para comprar mesmo? Se você digitar no navegador esse livro, vai aparecer já o site de compra, que é uma página da Convenção de Santa Catarina. É um livro escrito pela nossa convenção, né, escrito para líderes de adolescentes. Mas aí vai falar justamente sobre essa questão da sexualidade. Muito bom. Muito bom. Além dessa pessoa, teve outras pessoas também que colocaram essa mesma questão. Então, a gente percebe que realmente é um assunto que precisa ser tratado com muito cuidado, mas que precisa ser tratado por adolescentes, né? Olha, tem uma coisa que eu penso assim, ó, o adolescente, ele vai falar sobre sexualidade. Verdade.
Eu posso escolher com quem ele fala. Se não for comigo, vai ser com alguém. Isso aí. Eu prefiro que seja comigo. Né? Enquanto pai, enquanto líder, enquanto professor na igreja. Né? Então eu penso muito nisso, assim, sabe? Se eu não quiser, não, eu não vou tocar nesse assunto com os meus filhos, tal e tal e tal. Bom, é uma pena, porque alguém vai. Então é importante que a gente tenha esse. E quando que é a hora de conversar sobre isso? É agora? Não, é a hora que tu vê que ele quer ouvir. Ele vai estar uma hora na dúvida, ele vai chegar perto de você. Mãe, como é que é isso? Pai, como é que é aquilo, sabe? E sem luxo, sem rodeios, sem ter conversa. Responde as perguntas dele. Mas até quanto eu posso ir? Enquanto ele perguntar. Se ele perguntou algo, é porque ele está pronto para saber a resposta. E lembremos, no mundo de hoje, se nós não falarmos com ele sobre isso, outros falarão. E o pior é que muitas vezes esses outros estão agora no mundo virtual, né? E aí a coisa fica mais complicada. Exatamente. Às vezes, como você falou, né, no mundo virtual, canais de YouTube, que tem muitos youtubers hoje em dia, né? E se joga no Google lá, já aparece também várias respostas que muitas das vezes estão fora, né, do contexto cristão e muitas das vezes estão dentro da ciência, né, do qual ele vai ler ali e precisa realmente se conhecer. Mas muito bem, muito bom suas colocações. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma grande bênção. Depois você me passa, por favor, o seu Instagram, tá? O canal eu vou colocar aqui para que eu possa disponibilizar para os irmãos. E o seu contato também eu posso colocar, né? Para que eles possam comprar o livro. Pode. É só colocar Marcos Tedesco, já aparece ali. Já aparece. Que já aparece, tá bom? Muito obrigada, pastor. Deus te abençoe. Tá? Olha, graças pela sua vida. Eu quero agradecer o convite, tá? Eu sei que muita correria, né, e tal, mas eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que tiram no seu dia a dia um tempo para fazer algo para Deus nessa magnitude, né? E você está de parabéns, que Deus continue te usando assim. Obrigado pelo convite, me sinto honrado, tá bom? E Amém. Depois eu vou ler com atenção cada comentário ali no Face, né? E convido o pessoal ali a conhecer então um pouquinho meu Instagram. No Facebook eu coloco mais coisa da família, tal, mas no Instagram tem bastante coisa interessante assim, até para o pessoal ter um, né? E é isso, gente. Vamos optar por pastorear essa galerinha, sabe? Não vamos deixar eles irem de qualquer maneira. Não, vamos pastorear, vamos cuidar, né, espiritualmente deles, né? É muito importante. Eles têm muito a oferecer a Deus, mas precisam ser bem conduzidos para isso. Verdade. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Muito obrigada mesmo, tá? Deus te abençoe e até a próxima, se Deus permitir. Um abraço. Amém. Amém. Fica na paz. Tchau.